Oi, gente. A direita está dizendo que o Augusto Aras, o novo procurador-geral da República, é um petista. E eu resolvi examinar as evidências que a direita. E quando eu digo a direita, é parte da direita. Eu estou falando fundamentalmente de Kim Kataguiri, Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, parte do pessoal do MBL. Ou seja, parte da direita está dizendo isso. Não é toda a direita, porque a gente sabe que a direita, como a esquerda, é muito complexa. Né? E nesse vídeo eu examino todas as evidências em relação a se ele é de fato petista. E não só isso, eu também vou examinar as críticas que vêm por pessoas da esquerda falando da, os posicionamentos conservadores do Augusto Aras em relação à união de homoafetivos, em relação a questões de identidade de gênero. E vocês não vão se surpreender, eu acho, com quem está falando com base em fatos ou evidências mais sólidas e quem está tratando com evidências menos sólidas e não tão, digamos assim, evidências que você não tem muito suporte, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas ou filosofia popular às sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz, já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha, tem links para nossas redes sociais, links para o nosso apoia-se no comentário fixado e também vai ter os links para as fontes que eu utilizei nesse vídeo, no final desse comentário fixado. Antes de falar sobre detalhes do Augusto Aras, eu quero esclarecer logo de cara uma coisa que o pessoal da internet pesquisando pode encontrar, que é a minha conexão com a família Aras. Eu tenho uma conexão com a Lina Maria Brandão Aras. Não conheço o Augusto Aras, enfim. Mas o Augusto Aras é daqui de Salvador, foi professor da UFBA. A Lina Maria Brandão Aras irmã dele, filha também de Roque Aras, que foi um membro do MDB e depois foi filiado ao PT também, o pai do Augusto Aras. E a Lina Aras, ela foi a minha orientadora na minha iniciação científica durante 3 anos. Mas eu só tenho conhecimento dela do ponto de vista acadêmico. Ela foi a minha orientadora de iniciação científica, uma pessoa com quem eu conversava sobre pesquisa de história da saúde, que foi o que a gente pesquisou, saúde e capital estrangeiro, na iniciação científica, o que me levou a alguns congressos e algumas apresentações que eu fiz e trabalhos também. A minha extensão do meu conhecimento da família Aras é só a Lina Maria Brandão Aras. Nunca fui convidado para jantares e tal, que é uma coisa que a gente até vai conversar um pouco aqui sobre o Augusto Aras. Mas queria deixar claro essa conexão, porque se depois o povo descobre, o povo vai ficar falando coisa de mim e tal, e eu deixo logo ela evidente, não é? Enfim, primeira coisa que eu queria falar para vocês, que já começa a colocar uma certa dúvida nesse esquerdismo do Augusto Aras, é que ele foi o único candidato a procurador-geral da República a assinar uma carta de compromisso com juristas evangélicos. Né? Então, e entre as principais bandeiras está definir a tal da ideologia de gênero e proibir o registro de nomes de acordo com a identidade da pessoa. Seria o fim do nome social, que foi uma importante conquista para a população transexual do Brasil, para a população, enfim, de você ser chamado pelo seu nome social, enfim, é uma conquista muito importante para essa população, e esse cara quer acabar, e ele representa fortemente um pensamento conservador do ponto de vista cultural, e várias decisões dele em relação a indígenas, em relação a, enfim, e o que ele decidiu processar e tal, mostram essas características. Mas mesmo assim, ele foi acusado de ser esquerdista. E de onde vêm essas acusações e de onde vem, digamos assim, essa concepção em relação a ele? Eu vou ponto a ponto falando das críticas que vêm da direita e das críticas que vêm da esquerda. As da esquerda basicamente se reduzem a crítica é o posicionamento dele em relação ao casamento homoafetivo, críticas em relação à política de identidade de gênero nas escolas, que ele é contra distribuição de material que explica essa não ideologia de gênero, que é um fake
dos evangélicos, mas identidade de gênero, que é uma discussão importante de psicólogos e tal, e ele é contrário a essa distribuição desse tipo de material. Então vamos lá. No quesito Lava Jato, Augusto Aras tem sido criticado por bolsonaristas por supostamente se posicionar contra a Operação Lava Jato. O que há de verdade, o que há de mentira nesse caso? Augusto Aras criticou o que ele chamou de espetacularização da Lava Jato e personalismo da operação. Mas ele defende que a operação seja expandida para os estados, então ele não é um cara contra a Lava Jato, ele é favorável à sua expansão, mas ele é contrário ao fortalecimento da Lava Jato através do destaque pessoal de pessoas como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Então ele não gosta desse aspecto político da Lava Jato, vamos chamar assim, não é? Ele também criticou a Lava Jato, e o povo está pegando muito isso, que ele disse que a atividade política foi criminalizada. Ele estava se referindo à pressuposição dos políticos serem vistos como bandidos. E, embora muitos sejam, você não pode ter essa pressuposição, criminalizar a atividade política e apenas processar os políticos que de fato tenham cometido crimes, não presumir que todos são corruptos e tudo mais. Nessas declarações eu sinceramente não vejo nada demais, e mais do que isso, elas me parecem coerentes com a pessoa que defende a expansão da Lava Jato. Eu costumo dizer que combate à corrupção é uma coisa absolutamente salutar. Agora, combater a corrupção com interesses políticos, como fez Moro, como fez Deltan Dallagnol, para galgar espaço no Estado e tudo mais, isso é absolutamente condenável. Então, nada do que ele disse aqui é especialmente, enfim, criticável. Eu tenho divergências com o posicionamento dele em relação à identidade de gênero e tal, mas aqui não vejo nada demais. PT e Che Guevara. Uma das críticas que aparecem seria que ele é petista, e aí é o título do nosso vídeo, né? E a evidência é uma reportagem da UOL que mostrou em 2013 que Aras fez um jantar em sua casa com presença de figuras importantes do PT, como o ex-presidente do partido Rui Falcão, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Mas o evento era uma comemoração do lançamento de um livro do então deputado Emiliano José, também do PT daqui da Bahia, uma pessoa inclusive que eu já entrevistei, já conversei com o Emiliano José, enfim, sou uma pessoa que fez pesquisa, sou da Bahia, então conheço muitas dessas pessoas daqui que são da Bahia, não é? E é muito comum ter eventos de lançamento de livro do Emiliano José, ele tem um grupo ligado a ele que faz sites e publicações, enfim, eles têm toda uma organização. Eu já fui na casa do Emiliano José e já vi um pouco disso daí. Agora, o pai do... deixa eu achar aqui. O pai do procurador, Roque Aras, que também é o pai da Lina Aras, né? Ele rebateu as críticas em entrevista à Folha nessa sexta-feira, dizendo que Emiliano José queria homenageá-lo e que Augusto Aras apenas aceitou receber o evento para o pai em sua casa. Também afirmou que o filho é liberal na economia e conservador nos costumes. Falas do Roque Aras. Tudo que eu conheço do Roque Aras, ele me parece uma pessoa honesta. Não acho que ele estaria mentindo e, enfim, essas declarações seriam facilmente desmentidas se elas não fossem verdade. Como eu disse, o Emiliano José faz desses eventos com uma certa regularidade. Eu já vi notícias desse evento, também nunca fui convidado, mas enfim, conheço da existência e nada que está aqui me parece surpreendente. E acrescento que o Augusto Aras ter tido a gentileza de permitir que esse evento fosse sediado na sua casa, um evento em homenagem ao pai dele, com presença de gente do PT, não faz dele petista. E aqui um adendo. Ser petista ou não ser petista não pode ser encarado como ofensa. A direita gosta de tratar isso como se fosse, mas isso daí a gente sabe, a sociopatia de algumas pessoas da direita, que a gente não vai, enfim, dar muito instrumento aqui, alimentar muito no nosso canal, não é? Mas me parece absolutamente tranquilo que uma pessoa conservadora, mais civilizada, como o Augusto Aras, e que tem um pai um pouco mais progressista do que ele, caso do Roque Aras, aceitasse que fosse sediado na casa dele um evento com os convidados que queriam homenagear o Roque Aras, entre eles Emiliano José. Isso é normal para pessoas civilizadas, e pessoas que dizem que ele não deveria ter feito isso são pessoas que não são civilizadas.
São pessoas que nutrem ódios, sentimentos baixos e que não querem nem receber na sua casa pessoas com as quais vocês podem ter divergência no campo político ou no campo econômico e cultural, enfim. Então não vejo nada demais também nesse episódio. Nada que diga que ele é de esquerda. O episódio talvez que seja engraçado, que é o episódio que ele cita uma frase que nem é de Che Guevara, mas é o episódio de fato, que é o episódio que talvez mais aproxima. Ele é uma coisa episódica, mas enfim. O episódio é quando ele usa uma frase atribuída a Che Guevara: "Hay que endurecer, pero sin perder la ternura, jamás." Há que se endurecer, mas sem nunca perder a ternura. É uma frase utilizada por Che Guevara, mas que parece que é anterior ao Che, não é uma frase originalmente dele, e foi durante uma sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal em abril de 2016. Ele não cita o nome de Che Guevara, mas atribui a frase a um pensador latino-americano que ousou sonhar. Parece que ele está falando de Che, mas não dá para ter certeza, porque a frase originalmente não é de Che, né? Mas Che Guevara utilizou a frase e a frase foi atribuída a ele várias vezes. E dizer que é um pensador latino-americano que ousou sonhar, parece que está falando de Che. E sim, talvez o episódio que ele se mostrou mais simpático a alguém do campo da esquerda. Alguém do campo da esquerda que uma esquerda democrática até critica bastante. Então é até meio que engraçado isso daí, né? Esse é o único episódio assim que eu sinto um episódio de aproximação. Mas pode ter sido uma frase que ele gostou, ele pode ter críticas a Che, uma admiração ao fato dele ser uma pessoa que abandonou tudo que ele conhecia para lutar pelos seus sonhos, mesmo que tenha cometido excessos e tenha feito coisas altamente questionáveis do ponto de vista ético e moral também ao longo desse período. Quer dizer, nada que garanta, com aquela coisa assim de fiador, que ele é uma pessoa de esquerda. E atitudes dele mais recentes, e atitudes dele e posicionamentos dele ao longo da vida têm mostrado que ele é muito mais conservador nos costumes e que ele é liberal na economia. Várias atitudes dele mostram isso. Se ele não fosse tão liberal na economia, ele não teria ido atrás dos índios e tal, em certas circunstâncias, e o posicionamento dele em relação a questões ambientais seria muito mais, digamos, de proteção ambiental, e o posicionamento dele em relação à questão ambiental não é de proteção ambiental, o que também afasta ele do pensamento de esquerda, né? Houve um descontentamento pelo fato da Gleisi Hoffmann ter retweetado um trecho de uma entrevista de Augusto Aras à Band, em que ele critica a espetacularização da Lava Jato e o impacto na economia brasileira. Mas enfim, é aquela coisa, a Gleisi gostou dessa fala dele e retweetou, mas essa fala não implica necessariamente um pensamento de esquerda, apenas um pensamento talvez um pouco mais civilizado do que parte da direita está acostumada. Aliás, isso se repete na coisa dos sem terra também. A Aras tem posicionamentos contraditórios ao MST, que o presidente Jair Bolsonaro já chamou de terrorista, né? Grupos bolsonaristas vêm tentando ligar a Aras à defesa do grupo ao lembrar em um discurso que o procurador fez em 2008 na Câmara dos Deputados, quando atuava como presidente da Comissão Nacional dos Direitos Difusos e Coletivos do Conselho Federal da OAB. Ele disse: na época os procuradores do Rio Grande do Sul haviam pedido a dissolução do MST e, em reação, deputados organizaram uma audiência na Comissão de Legislação Participativa para discutir a criminalização de movimentos sociais no Brasil. No evento, a Aras disse que o MST é um movimento importante dessa sociedade brasileira e criticou o Ministério Público Gaúcho, classificando sua atuação no episódio como reação a esse movimento social que trouxe maior politização às comunidades operárias e trabalhadoras. Aras aí mostrou novamente um conhecimento do MST, porque quem caracteriza o MST como apenas um movimento ligado à invasão de propriedade privada são pessoas ignorantes, são pessoas que não conhecem a atuação do MST, e embora qualquer movimento social você possa localizar algum excesso, algum erro, o MST, de uma forma predominante, é um movimento que faz exatamente isso: politização, que é um movimento responsável por criação de muitas escolas, é um movimento que venceu vários prêmios internacionais
em produção orgânica. Quer dizer, e aí é o que separa, por exemplo, Alckmin do Dória, no episódio lá da feira em São Paulo. Não sei se vocês sabem disso, mas o Alckmin sempre autorizou a feira. E Alckmin não é de esquerda coisíssima nenhuma. Quem diz isso de Alckmin não o conhece. E não conhece sua trajetória. Ele é apenas uma pessoa civilizada, um pouco mais civilizada, comparado com Dória. É aquela coisa. Quando você bota um cara tipo Dória, que está se aproximando no neofascismo, qualquer outra pessoa que é mais civilizada é tida pela direita como esquerdista, o que é um equívoco. O que o Alckmin fez foi permitir que a feira acontecesse com a participação do MST. O que é que o Dória quis fazer? Quis proibir. Quis proibir, ignorando todos os prêmios internacionais, ignorando a importância da feira, ignorando a importância histórica da participação do MST lá, e quis criminalizar um movimento social. Ele quis se unir à direita chucra neofascista nesse episódio. E enfim, é o que separa partes da direita, né? Mas não quer dizer que a pessoa seja de esquerda porque disse o que o Aras disse. Você ser de esquerda é você dizer que o sistema tributário brasileiro é injusto e você quer mudar para que os mais ricos paguem mais. Você quer garantir direitos sociais e ampliar o investimento em saúde, educação e taxar bancos e dividendos. Isso é pensamento de esquerda na economia. O que o Aras falou está dentro da civilização, não da esquerda. Essa é uma distinção importante, não é? Ele chegou a ensaiar uma crítica a episódios violentos envolvendo movimentos sociais, mas em seguida afirma que permanente tensão entre governantes e governados é parte da democracia. Novamente, está dentro da civilização. É verdade que em alguns momentos vemos certas situações que causam preocupação à sociedade porque geram mortes. Temos alguns eventos trágicos envolvendo os movimentos sociais. Mas nós não podemos jamais esquecer que uma democracia material, uma democracia de fato, exige permanente tensão entre governantes e governados, entre aqueles que têm o poder e aqueles que não têm. Não só o poder político, mas também o poder econômico. A pior ditadura é a ditadura da economia. Novamente, falas que estão dentro do âmbito da civilização. Mas como parte da nossa direita foi para a barbárie, foi para fora da civilização, essa direita olha para um discurso como esse. Não, negócio de permanente tensão entre governantes e governados, não. Os governantes têm que esmagar os governados que não concordam. Esse é o pensamento da nossa direita atual. Então, por a direita bolsonarista e aquela que quer se ligar a ela, como é o caso do Dória. E que os votos dessa direita. Então, se coloca fora da civilização. Vamos seguir. Desde que passou a figurar como os favoritos da PGR, essas declarações foram lembradas por movimento de direita e tal. Tipo, vem pra rua, né? Aras, por sua vez, vem tentando se distanciar do MST. Em entrevista à Folha, negou ligação com o movimento e disse que se eu fosse do MST eu estaria sentado no Supremo Tribunal Federal. E ele realmente não é filiado. Então, com postura diferente do discurso de 2008, também condenou inequivocadamente ocupações de terra e até admitiu a possibilidade de que proprietários possam alegar legítima defesa caso um integrante do movimento social seja morto ao ocupar um terreno sem autorização. O Aras, aí nesses episódios, ele mostra um pouco de contradição, mas não chega nem a esse ponto. Porque lá atrás ele não afirmou que... Repare, sempre é aquela coisa do vazio, né, das pessoas que deixam de afirmar certas coisas. Ele não afirmou que um dono de terra não poderia se defender da invasão utilizando armas. Então, quando ele afirma agora, ele não entra em contradição plena. Ele entra numa contradição de perspectiva, de aparência. Não é? E, aliás, parte dessa análise de contradição passa por isso, né? Mas o conservadorismo do Augusto Aras a gente percebe aonde, né? Nos últimos meses, já interessado na indicação de Bolsonaro à PGR, Aras tem dado declarações alinhadas às ideias políticas do presidente. Em entrevista ao Estadão, em maio, o subprocurador defendeu a prerrogativa da imunidade parlamentar, que disse considerar sagrada. Durante a campanha, Bolsonaro afirmou que escolheria um representante da PGR que respeitasse o artigo 53 da Constituição, que define que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Por que Bolsonaro se importa tanto com isso? Porque o próprio Bolsonaro já falou várias vezes coisas altamente questionáveis do ponto de vista criminal.
E ele quer a proteção do artigo 53 justamente para continuar falando essas coisas. E ele claro que uma das coisas mais importantes para o Bolsonaro era indicar um procurador-geral da República que concordasse com ele nisso. Ainda na entrevista, Aras defendeu o que chamou de democracia militar. De acordo com ele, a democracia feita por militares e com caráter de democracia se manifestou em toda a história conhecida, desde a Grécia Antiga. Frisou ainda que a democracia militar é uma opção democrática. Essa fala já é uma fala já perigosa do Aras. Ele já começa digamos assim, a negociar com um autoritarismo e com a forte presença militar no governo e com a participação dos militares, não apenas por indicações, mas uma participação efetiva no controle da democracia. O que mete medo. Isso daí a gente já fica preocupado, né? Na mesma ocasião, Aras disse que, se escolhido, estaria disposto a montar um gabinete de perfil conservador. Citou então o nome da Procuradoria de Goiás, Ailton Benedito, conhecido por sua postura conservadora e favorito de uma parcela do eleitorado bolsonarista, a ocupar a vaga de chefe do Ministério Público Federal. E, aliás, os posicionamentos de Aras quase todos são culturalmente conservadores. Mas nem sempre eles foram alinhados ao discurso de Bolsonaro. Em entrevista à TV Câmara de Salvador em 2016, o subprocurador criticou a direita radical e fez referência ao slogan de campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2012, "A esperança venceu o medo". O que também é estranho, aí mostra uma contradição um pouco maior. Na ocasião, Aras comentava a respeito de uma doutrina do medo que reduziria direitos sociais em troca de uma segurança que servia apenas aos poderosos. Agora, mais do que nunca, a esperança precisa vencer o medo, porque o medo está conduzindo a renunciar a todos os direitos sociais que nós conquistamos a duras penas. Essa frase do Augusto Aras, essa frase, mais do que qualquer outra frase, é uma frase que tem um caráter de esquerda. E essa frase é de 2016. Então, sim, essa parte, que é uma parte que a direita não usa, percebam que coisa interessante, ela tem um caráter que vai além da mera defesa da civilização e parece soar um pouco de esquerda e parece soar com uma coisa que o pai dele, Roque Aras, diria. Mas ele, Augusto Aras, é um cara que assume muitas posturas conservadoras culturalmente e na questão dos direitos, algumas posturas ou algumas falas mais progressistas, não é? Ainda durante a entrevista, o subprocurador afirmou que a doutrina havia sido responsável por eleger o presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, e que era uma estratégia da direita radical para suprimir os direitos dos mais pobres. Repito, essa entrevista sim tem várias falas mais à esquerda. Questionado pela Folha a respeito dos posicionamentos expressos em 2016, Aras disse que a fala não refletia sua ideologia e que não enquadraria o governo Bolsonaro na direita radical que criticara então. Não enquadra por uma razão simples. Uma coisa é se fazer um trabalho ideológico de radicalização, outra coisa é se fazer um trabalho, ainda que seja partidário, de defesa da segurança pública e da segurança nacional. Entendo que o presidente Bolsonaro vem buscando a segurança pública e a segurança nacional como valor essencial. Perceba como ele arrumou um jeito de defender o Bolsonaro da crítica que ele tinha feito no passado. Ele é um cara que tem contradições. Ele é o filho de uma pessoa mais de esquerda, não tão de esquerda quanto eu. Roque Aras é um cara que tem algumas posturas conservadoras também, é bom lembrar. Mas mais de esquerda do que ele, e ele fica oscilando, né? Ele tem essa coisa meio vacilante em relação a algumas posturas, não é? Então eu acho que é importante perceber não esse discurso simplório e simplista do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei e tudo mais. E também não se pode se esquecer que ele tem um posicionamento absolutamente radical de direita nos costumes quando se fala de nome social, quando se fala de relação homoafetiva, quando se fala de identidade de gênero. E assumir um compromisso com a ala mais radical do pensamento evangélico. Esse é o Augusto Aras. Uma pessoa muito contraditória e que não é nem claramente de esquerda, mas também já teve declarações que parecem sugerir. Algumas que ele está numa direita mais civilizada, outras que às vezes ele mostra contradições, talvez absorvendo um pouco da perspectiva do pai ou de outras pessoas próximas que defendem a garantia de direitos sociais. Talvez seja uma pessoa
híbrida, né? Uma pessoa aí que ainda não tem essa definição tão clara e talvez por isso é uma pessoa que aborreceu tão fortemente o bolsonarismo, porque o bolsonarismo que é um reflexo de si mesmo em cargos como a Procuradoria-Geral da República. Eu tenho suficientes divergências com Augusto Aras para não defender ele como Procurador-Geral da República. Agora, perto dos normais, os mais comuns, indicados pelo Bolsonaro, ele pelo menos está num segmento talvez um pouco mais, só um pouquinho mais civilizado, pelo menos por declarações passadas. Há também a suspeita de algumas dessas declarações ter um pouco de oportunismo, um pouco de jogo político e tal. Eu não posso afirmar, não conheço tão bem assim o Augusto Aras, mas a suspeita fica no ar. E eu acho que a gente é uma linha que a gente teria que examinar com cuidado para poder chegar a alguma conclusão. Enfim, gente, era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. O vídeo acabou ficando muito longo, mas o tema é complexo e as declarações muitas, então eu espero a tolerância de vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim. Um abração e até lá.